Se o Super-Homem fosse game, ele teria a GTX 1080 Ti, a placa mais poderosa do planeta. Fala, galera do Geek, eu sou o Goticos e você está no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologias para games de todo o YouTube. Na vinheta tinha vindo também, eu já vi eu falando que a gente vai falar, abordar e discutir sobre a GTX 1080 Ti, a High Potential da Nvidia, a placa mais top de todas aí do mercado. Superou em muitos aspectos até mesmo a poderosíssima e grande Titan X da própria Nvidia. A placa chegou no mercado, já causou estrondoso, custo-benefício excelente pela potência, e quem estava querendo mais potência, quem quer rodar 4K de verdade, tá ansioso por essa placa. Muita coisa já rolou e a gente vai trazer detalhes aí minuciosos sobre até onde esse poder vai e o que você vai poder fazer com ele, quanto vai gastar por ele, principalmente quanto vai gostar dele. Mas antes, é claro, é óbvio, tem De Pedro 123 do vídeo 10 erros ao escolher um console. Você começou com o pé esquerdo. Isso é canhotofobia. Como assim canhotofobia? Medo de canhoto? É que hoje em dia tudo é fobia, né? Mas devia ter medo de canhoto, né? Porque se ele dá uma de esquerda, você cai. Você sempre se defende da de direita. Né? Douglas Santos do vídeo 10 erros ao escolher um console. Estava indo muito bem até falar que os gráficos é melhor do que a diversão. KKKK. Ah, foda-se. Gráfico não é melhor que a diversão. É divertido ter um puta de um gráfico. Assiste de novo o vídeo, porque não foi não foi isso que eu falei. Eu não falei que gráfico é melhor. Se gráfico fosse melhor de diversão, eu comprava um quadro pra ficar olhando. É verdade. Carlos Albuquerque do vídeo live atualização dos consoles. Falou tanto que não falou sobre as atualizações. Meu Deus do céu. O vídeo inteiro foi sobre atualização. Eu falei do modo boss, Game Pass da Microsoft. Eu acho que ele entrava e saía. Eu falei da dashboard. Carlos Albuquerque foi malditas 2 horas falando das atualizações. Foram 2 horas. Assiste as malditas 2 horas inteiras. Leonardo Oliveira do vídeo 10 erros ao escolher um console. Ele fez 15 comentários muito importantes pro Goticos. Beleza, ok. Você é o cara. Tô ligado em você. O meu PlayStation 4, cabo USB. Não, nada a ver. Eu tiro da tomada. Beleza, PlayStation 4. Eu nem jogo. Xbox One. A placa. Tô ouvindo. Ó, eu tenho um Xbox 360. Paçoca com rolha. É isso aí. O pessoal que usa droga e comenta no nosso canal tá foda. Isso é droga. E mais uma vez a Nvidia traz no mercado a placa mais potente do planeta. Eu digo mais uma vez porque a empresa já vem aí oferecendo os maiores performance em placa de vídeo faz algum tempo. Para quem quer um PC high-end, acaba optando por Nvidia, nem por uma escolha própria, mas porque as placas oferecem maior performance, as top de linha. A empresa, ela possui várias séries de placas e cada série acabou possuindo sua versão TI. É o último alcance da série. É realmente a última placa da arquitetura, é o top de linha, é tudo de mais potente que eles podem oferecer até aquele momento. Assim foi com a 780 Ti, muito famosa aí no mercado. Gamers de todo o planeta jogaram e amaram essa placa, muitos até possuem ela hoje em dia em máquinas de entrada. Na sequência também tivemos aí a icônica GTX 980 Ti, e pra quem não sabe, essa placa é tão foda que ela consegue ser superior à GTX 1060 mesmo com tecnologia Pascal. E agora, por fim, nós temos a 1080 Ti. Aliás, essa tava aí sendo esperada e muito esperada, e rolava boato que ia sair, não saía, a galera tava esperando e finalmente, bum, saiu no mercado. Essa já trouxe aí uma quebra de paradigmas totalmente diferente. A Nvidia, além da performance, além de trazer uma placa parruda para o mercado, ela também trouxe uma placa que supera em muitos aspectos a linha pica das galáxias da Nvidia, né? Titan é o pica das galáxias. Ninguém batia. Agora quem bate é a TI da Nvidia. A título de curiosidade, para quem não sabe, o TI significa Titanium, exatamente. Na tabela periódica dos elementos químicos, daquela aula que você não via na escola, tá lá, TI é o elemento titânio. Então é apenas uma referência de marketing da placa, ou seja, a placa mais dura, potente que ele tem na série. Agora, em relação a Titan, a Nvidia GTX 1080 Ti, ela conseguiu alcançar
alcançar aí números bem poderosos, e até mesmo os números que ela não conseguiu alcançar a Titan X, ela conseguiu superar pela tecnologia empregada dentro dela. A Nvidia realmente fez uma placa com excelente performance e num custo muito menor do que a Titan X. Para você ter uma ideia, a linha de lançamento foi $699, o mesmo preço da GTX 1080 quando foi lançada, em relação à caríssima Titan X, que sai ao custo de $1.200. Convertendo para nossa nacionalidade roubalheira do real, a gente está falando aí de placas de até R$7.000 no mercado referente a Titan X. Alegria de um e tristeza de outros, principalmente quem comprou a Titan X aí. Deu uma se fudidinha, né? Os caras lançam depois uma placa melhor pela metade do preço, né? É meio lógico, né, as coisas. Agora, em relação à GTX 1080 normal e a TI, a diferença é grande, gritante e totalmente desequilibrada. A própria Nvidia ofereceu que seria 35% superior até a performance da TI em relação à GTX 1080 normal. E isso se concretizou em vários benchmarks que foram efetuados mundo afora. Mas antes da gente falar de benchmark, vamos dar uma olhada nas especificações dessa placa. Só de olhar as especificações você vê que realmente ela conseguirá alcançar 35 e em alguns casos poderá ir até superior a 1080 comum. Começando pelo seu chip. O chip encontrado dentro dessa placa TI é o GP102, o mesmo chip que está presente na Titan X, diferente da 1080 normal, que possui o GP104. Só aí ela já começa a se igualar com a Titan X e a GTX 1080 normal começa a descer a escada. Outra coisa que a gente deve levar em consideração é o poder de clock. Essa placa consegue chegar no seu clock normal a 1480 Hz. Em relação aos 1417 da Titan, ela já conseguiu ser um pouquinho mais superior à Titan em relação ao clock. No entanto, a GTX 1080 normal ela dá um clock de 1600, mas a geração do seu chip é inferior ao GP102, então os hertz dela não equivale a porra nenhuma. Em resumo é isso. E falando em clock, essa plaquinha no modo boost ela alcança até 1580 MHz, né? A overclock mais precisos e intensos que foram feitos conseguiram chegar a 1.9 MHz e alguns aí indicaram que em benchmark conseguiram alcançar 2.0 GHz. É importante falar que mesmo na situação de overclock, a placa da Nvidia mesmo, né? Ela sempre lança a primeira linha da própria Nvidia, a placa fabricada por ela, e depois as outras fabricantes utilizam um chipset e vão criando. A Founder Edition ela vem aí com o sistema de cooling totalmente diferenciado e mesmo no overclock, né, e mesmo no modo boost, ela conseguiu aí se permanecer aos 60 graus aí, uma temperatura muito boa para quem está trabalhando no overclock. Agora um ponto que realmente explica todo o poderio da GTX 1080 Ti em relação à Titan X e o que também deixou ela tão acima da 1080 normal. Vamos falar de memória. Ambas as três placas são equipadas com a nova versão GDDR-X ou X, como melhor vocês queiram. Na GTX 1080 são 8 GB, na GTX 1080 Ti são 11 GB e na Titan X são 12 GB. No entanto, a GTX 1080 Ti ela tem um pulo do gato que as demais duas placas que eu comentei não tem. Ela é a única que está trabalhando com a segunda geração da GDDR5X, assim como processadores, como chipsets e também as memórias também trabalham com gerações de suas tecnologias. A GDDR5 não é uma tecnologia criada e mantida pela Nvidia, ela é uma tecnologia da Micron, a empresa que criou e mantém e vem aprimorando a tecnologia DDR5, a qual a Nvidia contrata para implementar nas suas placas. A empresa afirmou que conseguiu aí quebrar a barreira dos 10 GB que ela tinha firmado com GDDR5X e agora ela conseguiu aumentar a banda de largura de memória desta placa. Ou seja, a GTX 1080 Ti possui 484 GB por segundo de taxa de transferência de memória, em relação a 480 apenas da Titan X. Mesmo ela tendo 1 GB a menos de memória, ela conseguiu ser mais rápida do que a Titan X. E isso faz toda a diferença, como você já viu aqui no nosso vídeo de GPU, que explica todo o funcionamento de uma placa de vídeo para os mais curiosos de
plantão, a memória, entrega de memória é muito importante para o funcionamento. Tudo que é processado, todos os frame rates que são processados são armazenados em memória e é despejado para a tela. Quanto mais a memória consegue fazer isso com melhor qualidade e rapidez, melhor vai ser a sua entrega, melhor é a performance da placa. Uma coisa só para você ter uma referência aí, para quem não entende muito disso, a Microsoft vem afirmando que o Xbox One Scorpio vai alcançar 380 GB por segundo. A GTX 1080 Ti já entrega 480. Se o Scorpio vai ser um monstro, então a TI vai ser o quê? É o apocalipse. É o apocalipse. É o buraco negro, né? Vai aparecer o Stephen Hawking lá falando: a GTX é o apocalipse. Entendeu? Vai acontecer isso. Naturalmente, a memória entregando mais rápido, os clocks de memória também são mais rápidos. Então é aí que está em torno de todo o segredo da GTX 1080 Ti e o principal motivo dos seus benchmarks muito bem sucedidos no mercado. Outro ponto de destaque para essa placa é a performance por ponto flutuante. Se você não sabe o que é a performance por ponto flutuante e não sabe a importância de um ponto flutuante no mundo computacional, dá uma olhadinha nesse vídeo de GPU que nós fizemos, explicamos detalhadamente o que é. Mas se você só quer saber os números, são 10.608 pontos flutuantes em relação a 10.157 da Titan, ou melhor ainda, 10.608 em relação aos 8.000 pontos flutuantes da GTX 1080. Pontos flutuantes são as medições de teraflops das placas e realmente isso faz uma diferença gritante na performance e entrega final do produto. Se você está curioso para ver todas as especificações detalhadíssimas, dá uma olhada no link da descrição, a gente deixou aí para você se deleitar. O importante é que você saiba que tudo isso que a gente falou agora representa só uma coisa para você: 4K nativo, exatamente, do modo mais puro e da melhor forma que possa ser entregue nos dias de hoje. Então foi feito muito teste em cima disso. Hoje em dia a GTX 1080 Ti é a placa mais recomendada para os gamers que querem alcançar o 4K mais fidedigno possível existente no mercado. Quando eu digo mais fidedigno possível, ele já é superior ao PlayStation 4 Pro e já é superior ao Scorpio, que vai ser lançado no final do ano. Utilizar alguns benchmarks que foram feitos aí por várias empresas, escolhendo jogos que sempre tem aquele probleminha, né? Aqueles jogos mais pesados, onde exige bastante esforço computacional das placas. A gente pode ver que Rise Tomb Raider é um jogo desse, foi muito testado em várias placas e agora, como você pode ver aí, tanto a 1080 Ti como a Titan X cravaram 51 FPS aí, frame rates por segundo na entrega máxima, e 37 para TI mínima e 36 para Titan mínima, né? Ou seja, ela oscilou alguns pontos, chegou mínimo a 36 e o máximo foi 51. Essa configuração é 4K no Ultra. Aí você deve estar se perguntando: ó, Goticos, você falou que a placa mais indicada é mais potente do planeta Terra e ela não conseguiu alcançar 60 FPS em 4K no Ultra em Rise of Tomb Raider. Exatamente. Então por que o Scorpio conseguiu? E é o PS4, né? Acho que é bom ter essa... E falando em 4K, você vai precisar de jogos. E jogos você pode encontrar no kinguin.net/BR. Não esquece nunca de colocar o /BR. Lá você tem games com até 80% de descontos e uma biblioteca vasta para você adquirir. Utilizando o nosso código DETGEEK, você, além dos descontos da loja, você consegue ainda mais 3% de desconto. Então não esquece, corre lá e compra no kinguin.net/BR. No entanto, é o mais indicado hoje para você conseguir jogar 4K essa placa. Óbvio que você poderia aperfeiçoar o seu frame rate já diminuindo aí, tirando do Ultra, colocando uma resolução mais baixa, ele iria extrapolar o frame rate desse jogo. No entanto, o intuito é pesquisar e estressar a placa. Um outro jogo que a gente pode avaliar é GTA V também. Ele chegou a um pico de 65 FPS na 1080 Ti e 64 na Titan X. No entanto, você pode ver a discrepância. A Titan X chegou aí a uma queda de frame rate de até 23, enquanto a TI ficou uma queda máxima aí de 39 FPS. Como você pode ver aqui, já teve a quebra dos 60 FPS, então isso vai variar de jogo para jogo. E se a gente vai falar de benchmark de performance pura, vamos falar no maior benchmarker do planeta. Doom aí é o jogo mais escolhido e favoritado para benchmark. Nesse jogo super otimizado, a GTX 1080 Ti chegou ao pico de 82 FPS no máximo e 65 no mínimo. Já a Titan alcançou no máximo 80 FPS
e 62 no mínimo. Percebo que Doom, um jogo otimizado, mesmo no frame rate mínimo, se permaneceu acima de 60 FPS a 4K. Seguindo esses exemplos e outros demais que tem a internet afora, a gente define e entende de que a placa GTX 1080 Ti alcança e supera algumas vezes a Titan X em algumas operações. Ela também foi feito teste de benchmark em relação a softwares que uso pesado computacionalmente, como 3D Maker, como Adobe Premiere e outros mais, e todas as pontuações dessa placa igualaram ou foram superior pelo menos um pouco em relação à Titan X. Definitivamente a placa GTX 1080 Ti não veio apenas para substituir a 1080 normal, ela também veio para ser uma alternativa bem mais barata e viável à Titan X. Aí você já está dizendo, sim, isso é o topo do mercado, mas nada existe superior a isso. Sim, existe. Como todo mundo sabe, as placas Nvidia elas lançam com as Founders Edition, ou seja, a edição do fundador, que são eles, a placa convencional original da Nvidia, e depois os chipsets são implementados em N fabricantes do mercado, como o EVGA, e a famosa Asus já lançou a ROG Strix OC de overclock, ou seja, ela já vem com overclocking de fábrica. São placas aí que já vem com performance superior à original, já vem com o sistema de refrigeração bem mais refinado e pronto para suportar overclocking. Essa plaquinha consegue chegar aí a fabulosos 1700 Hz no modo boost dela, e você já vai conseguir ter ganhos de FPS superiores a GTX 1080 Ti modo normal. É importante falar que o mercado está fazendo benchmarks baseado em 4K. Em 1080p a placa vai embora, e vai embora muito fácil. Se você quer estar querendo jogar a resolução de 2K, ela também atende muito easy. Então é a placa indicada para quem aí quer ultrapassar os limites tanto de FPS quanto também os limites de resolução. Mas então eu devo jogar minha GTX 1080 no lixo? Claro que não! Adquira a 1080 Ti se você está focado e destinado a colocar 4K no seu PC Gamer. Se você está só a fim de resoluções 1080p, a GTX 1080 sim deve resolver muito o seu problema. E aliás, a GTX 1080 não está fora do mercado, e com a entrada da 1080 Ti, ela ficou aí muito mais barata. E por fim, a GTX 1080 Ti vem encerrar a arquitetura Pascal, que foi uma arquitetura muito bem empregada, muito bem performática e que todos gostaram. A Nvidia aí, além da arquitetura nova, mostrou outros planos de negócio, incluiu aí placas para máquinas de entrada como a 1050, como a 1060, placas também para PCs Medium, ou seja, 1070, e agora as high-end aí 1080 e a mais top de todas, 1080 Ti. Se você gostou desse vídeo, desmistificou tudo o que você queria saber sobre a 1080 Ti e essa placa que vai mudar a sua vida, vai aumentar os teraflops de emoção da sua jogatina, e ela vai alcançar 4K quase a 60 FPS, e você ainda não entendeu como os consoles vão fazer isso? Deixe o seu like aqui no vídeo, participe dos nossos grupos de PC Gamer Tech, Xbox One Tech, PlayStation 4 Tech e o mais novo Nintendo Tech, links na descrição. Participe também do space.geek.com.br, o fórum destinado aí a tirar dúvidas dos usuários. Eu sou Gotcose e até a próxima.